Olá! Nesta nossa aula estaremos lidando com o que nós denominamos de frases preposicionais. Nós temos as preposições, que são palavras individuais, que já abrangemos em outras aulas, mas que na prática são utilizadas para, de fato, conectar diferentes ideias ao longo de uma frase maior, assim fazendo com que o processo de nos comunicar seja mais fluido e, de fato, coeso. Mas também temos o que nós denominamos de frases preposicionais, que na realidade são frases que nós utilizamos para efetivamente fazer o mesmo que as preposições individuais fazem, só que, ainda assim, são frases, ou seja, sentenças compostas por vários elementos que têm o mesmo objetivo que as preposições. Então, vamos ver aqui de uma forma mais aprofundada como elas funcionam. Uma frase preposicional é um grupo de palavras que consiste em uma preposição e um substantivo, pronome, gerúndio ou cláusula. Então, você tem aqui, She tried to calm down the baby by singing lullabies. Então, primeiramente, singing lullabies significa cantando canções de ninar. Então, você tem aqui a preposição by, seguida do gerúndio singing lullabies, não é? E assim, no final das contas, temos aqui efetivamente, neste by singing lullabies, uma frase efetivamente preposicional. Tudo bem? Perfeito. Uma frase preposicional sempre consiste em, no mínimo, duas partes básicas. A preposição e o seu objeto. Então, vejamos aqui. Think I will be at home. Você, então, tem o at, que é a preposição, seguida com home, que é o seu objeto. Então, at home é uma frase preposicional. Uma frase preposicional é o grupo de palavras que podem consistir em primeiro, preposição e um substantivo. Então, vejamos aqui. Eric was fired from McDonald's. Então, você tem o from, seguido do substantivo McDonald's, formando, portanto, a frase preposicional from McDonald's. Igualmente, uma preposição e um pronome. He always leaves little presents for me. Então, você tem o for. E depois você tem a continuação, que é o me, ou seja, for me. Depois temos uma preposição e um gerúndio. Carol managed to lose some weight thanks to exercising. E aí você já viu aquele singing lullabies, é um exemplo de preposição mais gerúndio. Aqui temos outro. Você tem o thanks, que é uma preposição, seguida do seu complemento, que é o to exercising. E isto é, na prática, a essência do que é uma frase preposicional. Uma frase preposicional é a preposição em si, seguida do seu complemento, seguida do que é necessário ser expressado depois dela para efetivamente expressar a ideia que queremos expressar na sentença. Tudo bem? Então, aqui, Carol managed to lose some weight thanks to exercising é definitivamente um exemplo. Continuando, uma preposição e uma cláusula. Aqui, então, não temos só simplesmente uma preposição seguida de uma outra palavra, como, por exemplo, um substantivo ou um gerúndio, mas sim praticamente uma outra sentença. Então, vejamos aqui. I need to talk to you about stuff we need for our trip. Então, você tem o about, sendo uma preposição, e aí você tem praticamente uma outra sentença que na prática é uma cláusula que finaliza, que é o complemento dessa preposição, sendo about stuff we need for our trip. Ou seja, eu preciso de conversar com você sobre as coisas que nós precisamos para a nossa viagem. Então, preposições, de fato, têm como objetivo conectar diferentes partes de uma ideia de uma forma coesa, e o complemento depois de uma preposição forma o que efetivamente chamamos de frase preposicional. E você tem a frase preposicional podendo ser composta por simplesmente a preposição mais uma palavra, e essa palavra pode ser um ing, ou seja, um gerúndio ou um substantivo, ou você efetivamente pode ter praticamente uma outra sentença logo depois da preposição que a complementa, e assim temos uma cláusula, como aqui temos em mãos. Tudo bem? Uma frase preposicional pode funcionar como adjetivo ou advérbio na frase. Como adjetivo, a frase preposicional responde à pergunta which one.
Então veja que interessante, uma frase preposicional pode funcionar como um adjetivo ou advérbio. Primeiramente, um adjetivo ou advérbio, ambos têm qual objetivo? O objetivo é de efetivamente caracterizar, ou seja, oferecer características para algo ou alguém. A diferença é que um adjetivo caracteriza uma pessoa, ou objeto, ou animal, e um advérbio tende a caracterizar uma ação feita por algo ou alguém. Tendo isso em vista, frases preposicionais podem efetivamente então servir para caracterizar ou objetos, ou pessoas, ou animais, ou ações. Como adjetivo, a frase preposicional responde à pergunta which one, ou seja, qual. Então vejamos aqui. The boy with red hair was taking photos outside. O garoto com cabelo vermelho, ou seja, ruivo, estava tirando fotos no lado de fora. Which one? Qual? The one with red hair. Então você tem aqui o with sendo a preposição e red hair sendo a continuação dessa preposição, portanto, formando uma frase preposicional que na prática aqui funciona como um adjetivo, caracterizando quem estava tirando fotos lá fora, que era the boy with red hair. Então temos aqui uma frase preposicional caracterizando alguém e, portanto, especificando alguém individualmente, respondendo então à ideia de which one, ou seja, quem, qual, não é? Agora, uma frase preposicional sendo utilizada com a ideia de advérbio, ou seja, uma característica de uma ação, responde a questionamentos envolvendo how, when ou where, ou seja, como, quando ou onde. Então vejamos essa sentença. Gabby went for a run at 5 o'clock. Ou seja, Gabby foi correr às 5 horas da manhã. When did she go for a run? At 5 o'clock. Ou seja, quando ela saiu para correr? Às 5 horas. Então você tem o at, sendo a preposição, tendo seu complemento 5 o'clock, completando o que nós denominamos de uma frase preposicional. E aqui, mais precisamente, você tem essa frase preposicional funcionando como um advérbio, ou seja, caracterizando, oferecendo características, qualificando a ação que é going for a run, ou seja, sair para correr. Tudo bem? Excelente. Tendo isso em vista, temos aqui o que nós denominamos de preposições, ou mais precisamente, frases preposicionais. Muito obrigado.